Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Nós estamos continuando a série de estudos sobre os eventos do fim. E hoje nós chegamos ao tema de número 7, que tem como título O Último Imperador, a Batalha Final. O Último Imperador. Meus queridos, na mente das pessoas existem vários cenários de como o mundo vai acabar. Por quê que nós sabemos que existem esses vários cenários? Os filmes que povoam a imaginação, as conversas, as teorias relatam isso. E quais são as maneiras com quais as pessoas imaginam que o mundo vai acabar? Quais são as formas? O Philip Adams escreveu um artigo intitulado É Apocalipse Agora, mas como? E aí ele vem contando de 10 maneiras pelas quais as pessoas imaginam que o mundo vai acabar. A primeira delas, ele colocou, seria um ataque terrorista nuclear ou biológico. Um ataque terrorista. Segundo, os supergermes vão acabar com todos. Inclusive, eu não assisti nenhum episódio, não tenho vontade de assistir não, mas saiu recentemente uma série, fez muito sucesso, né? O pessoal bombou aí nas redes sociais, que é o The Last of Us. E eu não sabia o que era, e todo mundo falando, e um colega meu falando, nossa, o jogo é muito legal. Eu falei, mas o que é The Last of Us? Aí eu até coloquei aqui na internet um pequeno resumo. É uma história pós-apocalíptica que se passa em um mundo devastado por uma infecção fúngica que transforma humanos em criaturas agressivas. A trama acompanha um Joel, um contrabandista, e ele, uma jovem aparentemente imune ao vírus, em busca de uma cura. A história começa 20 anos após o início dessa pandemia fúngica, fungo Cordyceps. Irmãos, quantas vezes já foram retratados o fim do mundo nos filmes? E de quantas maneiras diferentes? Continuando aqui, as maneiras com quais as pessoas imaginam que o mundo vai acabar. Essa aqui é antiga. Buraco na camada de ozônio. Essa aqui, desde o primeiro dia que eu coloquei o pé na escola, eles falam sobre isso. Essa aqui é antiga. Vai ser assim. 4, que aí alguns pensam também, vai acabar o oxigênio. Vai acabar o oxigênio, vão morrer sem oxigênio, asfixiados. 5, asteroide. Inclusive a teoria de que os dinossauros foram destruídos, a teoria que existe mais acreditada por aí, é que por causa do asteroide. Caiu um asteroide, uma poeira gigante, escureceu o mundo, o sol não entrava mais, morreram os dinossauros. Aí eles pensam que vai cair um outro asteroide e vai acabar a vida na Terra. 6. Aliás, também aqui, nessas 5, está incluída as enormes ondas do mar. Tem filmes retratando vários, os tsunamis. O asteroide cai no mar, vem os tsunamis. 6. Bioengenharia genética. Essa aqui, esses dias para trás, tinha um lá, no meu local de trabalho, e ele começou a falar, porque você vai ver, vai morrer, daqui um dia vai começar a morrer, vai morrer metade da população, porque eles inocularam na gente esse negócio aí, você vai ver, agora vai morrer metade, não sei o quê. Ele começou a falar na minha cabeça, eu tentando trabalhar, não conseguia. Eu tive que sair um pouquinho para ver se eu parava de ouvir aquilo que eu estava falando na minha cabeça lá. Aliás, não era para mim, mas eu não consigo. Se tiver 2 pessoas conversando aqui, eu tenho um problema grave. Tem 2 pessoas conversando, eu tentando fazer alguma coisa, eu sei que você falou com a outra, sei tudo. Eu não consigo, eu presto atenção sem eu querer. Eu tento concentrar no meu negócio, não consigo. E aí aconteceu comigo, eu tive que sair um pouquinho lá. 7. Extremistas religiosos vão destruir a humanidade. 8. Desintegração social e limpeza étnica. Inclusive,
Um exemplo parcial do que aconteceu, limpeza étnica, foi o que foi feito pelos nazistas. Não é isso? 9, superpopulação. Essa aqui também é antiga. Essa aqui eu acho que das que tem aqui, a mais, talvez seja a mais antiga. Isso aqui já vem, agora eu não tenho certeza, Thomas Malthus, antigo. A teoria de que a população ia crescer tanto que não ia ter comida suficiente e as pessoas iam morrer por falta de comida. É a 9. 10, escassez de água potável. Essa aqui ainda está em vigor. Muita gente diz que vai ser assim. Vai acabar a água potável e aí as pessoas vão morrer porque não tem água para beber. E aí esse autor termina o artigo com as seguintes palavras: tenha um bom dia. Como vai ter um bom dia depois de tantas teorias catastróficas? Mas, irmãos, sabe qual que é a diferença entre essas teorias e a verdade? A diferença básica é a seguinte: a teoria que tem na mente das pessoas é que o mundo vai acabar intrinsecamente. O que é intrinsecamente? Um problema interno. Vai acabar por causa de um problema, por exemplo, aquecimento, e aí o mar, e assim por diante, e aí o próprio ser humano se autodestrói. Mas o que a Bíblia diz? Um poder externo é que vai encerrar essa história. A diferença é que isso aqui, naturalmente, uma bactéria, um fungo, tal. E a verdade é que será por uma interferência daquele que criou. É um poder maior, ele que vai interferir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. E a pergunta para ser respondida agora é: por que Jesus vai voltar? Por quê? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 2 palavras eu quero destacar aqui, nesses 2 versos. A primeira palavra é ressuscitarão. Ressuscitarão. A segunda é para sempre. Jesus vai voltar porque existem pessoas que precisam ressuscitar. E ele vai voltar porque tem que ser para sempre. Nessa vida, as coisas boas passam rápido. E ainda bem que as ruins também vai passando. Mas o que a promessa de Jesus é que a eternidade, a ressurreição será eterna. Então, é um porquê. Existe um porquê, e o porquê é esse, é o principal, a gente não pode tirar isso da mente. Irmãos, se a nossa vida fosse somente isso aqui, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Você pode fazer comida gostosa, você pode assistir filme bom, você pode ganhar dinheiro, você pode ter aquecedor na sua casa, você pode ter o ar-condicionado, você pode ter piscina, você pode ter carro com aquecedor, com resfriador, você pode ter casa no campo, você pode ter casa nos Estados Unidos, na China, não adianta. Vai fazer falta isso aqui. Não completa. Não fecha a conta. Quando você compra uma coisa boa, vou colocar o celular, que é o exemplo que quase todo mundo tem.
Quando você compra um celular novo, potente, que você clica e abre, os primeiros 5 dias é uma beleza, uma maravilha. Passou 5 dias, você já normalizou. Assim acontece com a sua casa, com o seu carro, com tudo. Com dinheiro na conta, tudo. Vai acontecer. Por quê? Porque tudo isso é passageiro. E aqueles que se baseiam nisso, e muitas vezes, irmãos, eu não vou ser hipócrita não, eu de vez em quando, eu me baseio nessas coisas da terra também, e é o momento que eu fico triste, e é o momento em que eu sou decepcionado, e é o momento que eu sou frustrado. O momento em que eu passo a confiar no meu trabalho, é o momento em que eu vou me frustrar. Vocês entenderam? Não é posso me frustrar, não. O momento em que você confiar no seu trabalho é o momento em que você vai. Não é, eu posso. Não, você vai se frustrar. O momento em que você confia no homem é o momento em que você vai. Não é, pode ser que você frustre se você confiar no homem. Não, é certeza. Maldito o homem que confia no homem. Vai se frustrar. Mas no momento em que você passa a confiar em Deus, isso não vai acontecer. Então, irmãos, é um poder externo. E não é, o aquecimento. Tudo bem, isso faz parte. Mas não é isso que é o fim do mundo. Não é a bactéria, não. É uma interferência externa. Irmãos, mas existe em João, capítulo 14, de 1 a 3, que é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Mesmo assim, nós vamos ler. João 14, 1 a 3. Que é a maior e mais bonita, profunda promessa que Jesus fez. Vamos lá. João 14, 1, 2 e 3. Diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Destaque agora para, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, preste atenção na sensação que você vai ter com a frase que eu vou dizer para vocês agora. Vamos para casa. Que sensação que você tem quando eu falo assim, vamos para casa? Casa é um lugar que você vai sentar no sofá, que você vai tirar roupa que você veste para os outros. Em casa você não preocupa, vou vestir roupa bonita, vou colocar... Não tem isso. Você está com conforto. Em casa você não preocupa com certas coisas que você preocupa por causa das pessoas. Em casa é um lugar que você deita a hora que você quiser deitar. Casa é um lugar que você tem a comida que você precisa e gosta. Você faz a comida do jeito que você quer. Casa é diferente. Vamos para o serviço? É desconforto. Tal. Vamos, desconfortável. Mas Jesus falou aqui, irmãos, na casa. Na casa. E aqui, irmãos, é a palavra-chave. A promessa, ela é tão boa por causa disso. Porque é a sua casa. A casa do Pai. Na casa do Pai, você abre a geladeira, tranquilo. O Pai não importa com isso, você vai abrir a geladeira, você mexe, é na casa do Pai. Você abre a geladeira, se você quiser, você faz o que você quiser, você está na sua casa. E essa aqui é a promessa. Agora, irmãos, há um problema. Porque nesse caminho para casa, há uma luta. Nesse caminho para casa, aí está a luta entre o bem e o mal, o certo e errado, a salvação e a perdição. E, irmãos, vocês devem já estar ouvindo e vão ouvir falar a respeito.
por causa do que está acontecendo ali entre Israel e Irã. Estão dizendo aí a respeito Gog, Magog, e inclusive também vão ouvir dizer, não sei se já estão falando, sobre Armagedon. O que é Armagedon? Inclusive teve um filme, né, do Armagedon. E esse filme retrata a realidade do Armagedon? Vamos ver na Bíblia. Apocalipse 16, de 14 a 16. Diz assim: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que nós devemos destacar aqui é a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aí vem. Então se juntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E aí muitos dizem que esse é um local geográfico específico, lá no vale de Jezreel, né? E ali dizem que milhões de soldados e armas de todo o mundo se reunirão para a batalha final. E então, o que é, na verdade, essa batalha do Armagedon? O que nós vemos aqui, irmãos, em Apocalipse 16, é que ela inicia dentro do sexto flagelo, a sexta praga. A reunião ocorre durante a sexta praga. Mas a batalha em si, final, é travada depois, na sétima praga. Irmãos, o retorno de Jesus é que é o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós entendemos aqui, irmãos, que a luta do Armagedon não será geográfica, não é um local específico, mas a batalha final entre o bem e o mal. A luta entre Cristo e o dragão. A consumação do grande conflito cósmico. Então, o que é Armagedon? É a luta final entre o bem e o mal. É o fim dessa luta entre o bem e o mal. E a vitória? Como será a vitória do povo de Deus? Apocalipse 19, de 19 a 21. A resposta está aí bem clara para a gente. Apocalipse 19, de 19 a 21. Diz assim: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, a besta e o falso profeta e tudo que se apega ao pecado serão destruídos. É isso que nós lemos aqui. Serão mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Se uma mãe ver o seu filho ou a sua filha no meio da rua e se aproxima um carro e ela está no meio da rua brincando, como que essa mãe fala com essa filha ou com esse filho? Oh, minha filhinha, minha linda filha, tome cuidado, pode ser que você seja atropelada. É assim? Como é que a mãe fala?
sai da rua! Ou não é assim? A mãe, que mãe que vai falar, ô minha filhinha querida? É assim? Por que não? Urgência, não há tempo de meias verdades, ficar maquiando. Sai da rua agora! E é por isso, irmãos, que o Apocalipse tem uma linguagem forte. Porque precisa chamar a atenção. Porque senão você não presta atenção. Você não presta atenção. Dependendo da maneira com que alguém fala alguma coisa, você deixa de prestar atenção, nem liga. Meu pai contava essa, talvez vocês já ouviram algumas vezes, os mais antigos devem ter ouvido. Diz que tinha uma excursão lá no deserto do Saara. O pessoal ia sair de ônibus com ar-condicionado e tudo. Eles iam sair, iam andar um pouco no deserto e voltar para trás. E aí tinha um vendedor de água, olha a água, tem lá no rodoviário de Belo Horizonte, tem muito, né? Olha a água, ninguém comprava água. Aí chegou um outro vendedor e falou assim, gente, o negócio é o seguinte, Deus livre e guarde vocês entrarem num ônibus desse aí, isso aí é bom demais, mas se ele estragar lá no deserto, estragou, o ar-condicionado desliga, eu sei se ficar com sede, vocês vão querer ter comprado minha água, vocês vão morrer de sede lá. Se eu fosse vocês, eu levava pelo menos uma garrafinha dessa. Vendeu toda a água. Qual que é a diferença? O outro fez uma maneira, uma estratégia. A Bíblia, o Apocalipse, ele tem essa estratégia também. E aí alguns dizem assim, nossa, o Apocalipse é assustador. Não, o Apocalipse fala sobre o fim do mal. E sobre a vitória do Cordeiro. É isso que é o foco do Apocalipse, é a vitória do Cordeiro. Ele é o único que podia abrir. Ele é o sangue dele. O fim de tudo, o fim do mal. Então o Apocalipse é uma boa notícia. Amém? Então, irmãos, a linguagem pode ser forte, mas o objetivo é salvar. Mateus 24, 27. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O que esse verso nos diz? Ele diz que não tem nada de arrebatamento secreto. Não existe segredo. Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É isso que nós vemos aqui. Não é segredo nenhum. Não vai ser um arrebatamento secreto. Agora, irmãos, aí no capítulo 24 ainda, 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A volta de Jesus está muito mais perto do que o maior catastrofista do mundo pode falar. Sabe por quê? Você pode sair daqui, chegar na rua ali, puf, acabou, o coração parou, morreu. Jesus voltou. Para você, ele voltou. Está muito mais perto. Você não sabe até quando você vai ter oportunidade. Você não sabe. Um ladrão aparece quando você menos espera. Se você estiver preparado, ele não aparece, não. Uma menininha se perdeu em uma cidade. Ela se perdeu. Tinha um evento lá e essa menininha estava perdida.
E ela começou a chorar, ai, 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 ai. E um guarda achou essa criança. Ô, minha filha, o que está acontecendo? Eu não sei cadê minha mãe, nem meu pai. Aí o guarda falou assim: como é que seu pai chama? Querido. Seu pai chama querido? Querido. Minha mãe chama ele de querido. E o nome da sua mãe? Benzinho. Benzinho, o nome da sua mãe? É, meu pai chama minha mãe de Benzinho. Nossa, e agora? Como que eu vou achar seu pai e sua mãe? Como é que chama seu pai? Não, querido, e sua mãe? Benzinho. Nossa, aí ele pensou. Você mora onde? Perto da onde você mora? Ah, eu sei. Eu moro perto de uma igreja que tem uma grande cruz em cima dessa igreja. Essa história é uma anedota. O guarda então descobriu aonde aquela criancinha morava, por causa do ponto de referência. O ponto de referência, irmãos, é a cruz. Desconfie de quem não fala sobre a cruz de Cristo. Essa pessoa, ela não se prostrou diante da cruz. Tem gente que acha que a mensagem da cruz é uma mensagem de água com açúcar. Você não está sabendo o que é a cruz. Leia o Desejado de Todas as Nações, que fala dos momentos finais de Jesus. Você vai ver que é texto pesado. Até um coração duro igual ao meu, eu estava lendo lá, eu chorei quando eu vi como que os discípulos fizeram. Eu tenho coração duro, viu? Vocês acham que eu tenho coração difícil. Pelo menos uma hora deveriam vocês meditar sobre os momentos finais de Jesus. Por quê? Ali o ódio de Satanás ele demonstrou, porque Jesus ele não maltratava as pessoas, ele tratava as pessoas sim, ó. E aí Satanás maltratando, sem ele ter devendo nada para ninguém. O coração mais bondoso que já pisou nessa terra, sendo maltratado, cuspido, humilhado. A cruz é a referência de tudo. Jesus é a referência. Há um tempo atrás eu achava que isso aqui quando os pregadores falavam sobre isso, eu falava, esse pregador está meio com preguiça de falar sobre a palavra de Deus. Eu pensava assim. Mas o Espírito Santo vai mudando a gente. A gente vai levando uma chibatada da vida. Você acaba tendo que reconhecer que se você não olhar para a cruz e não se prostrar diante da cruz, você está perdido. Cair aos pés da cruz. Falar, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Fique em pé. Nós vamos orar, depois vocês vão sentar de novo, que tem um hino final. Eu estou me esquecendo aqui, vamos orar. Uma oração de consagração ao Senhor, depois nós vamos sentar novamente. Querido Pai Celestial, nós nos colocamos em pé, Senhor, para pedir a Tua misericórdia, para pedir que o Senhor nos perdoe por tantas e tantas vezes em que ignoramos a Tua presença, ignoramos a verdade. Por favor, Senhor, limpa o nosso coração, nos ajude, Senhor, por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentem um pouquinho, nós vamos ouvir um hino e depois encerraremos este culto.
esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e morte. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. E eu creio em Deus, meu Senhor e Muito obrigado, Johnny, por essa mensagem musical, que tem uma mensagem importante. Não posso perder essa, não. Eu creio. Ele cantou aqui, eu creio. E nós dizemos que seja, amém, que assim seja. Irmãos, quando você acredita numa coisa, quando você acredita,
Tudo que você faz é em função daquilo que você acredita. Quando você não acredita, você não investe. Não investe. O que vai demonstrar se eu e você acreditamos nessa mensagem é o que você faz nos seus 24 horas do dia. Isso vai demonstrar aquilo que você crê. Sabe o que a gente acredita realmente? A gente acredita que a gente precisa de dinheiro, porque isso a gente levanta cedo. Às 5 horas da manhã, eu levanto. Eu tenho que viajar para trabalhar, eu faço. A gente acredita nisso. Agora, eu creio em Deus, a gente para de ter medo da morte. A gente passa a investir no reino de Deus. Não é só dinheiro, não. Tempo. Estuda a Bíblia em casa. Muda relacionamento com a sua família. Muda o relacionamento no seu trabalho. Muda tudo. Então, crer não é só falar. Crer é agir. Mais uma vez, vamos ficar em pé, vamos fazer a última oração. Querido Pai, que isso seja profético e verdade em nossa vida, Senhor. Que essa música possa realmente continuar tocando no nosso coração, não só durante o restante dessa noite, mas por essa semana e pelo resto da nossa vida, Senhor. Por favor, que a cruz realmente seja a referência, que ela seja a referência. Em nome de Jesus, amém.